E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar sobre relações internacionais do país e as implicações do cenário externo para a nossa economia. Eu converso agora com o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRIS, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa noite. Boa noite. Bom, nós tivemos aí nos últimos dias muita turbulência nos mercados, de um modo geral, por mais uma rodada aí de acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Hoje o mercado até teve uma reação um pouco mais favorável, porque a moeda chinesa subiu um pouco, houve também a divulgação de dados melhores das exportações chinesas, mas há uma preocupação presente quanto às implicações para a economia global. O senhor acha que é um grande risco? Eu acho que é, porque esse é o começo de uma disputa entre duas grandes potências pela liderança no século XXI. Quer dizer, nós estamos vendo o começo de uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a China, começando com o comércio exterior. Mas já começa a aparecer também a rivalidade na área tecnológica, em seguida virá a parte de defesa. Eu acho que nós vamos ter que conviver com esse problema aí por muito tempo. Então não é apenas uma questão de derrubada de barreiras tarifárias, coisas assim, como se deu a entender no início. O senhor acha que é uma disputa meio que territorial? Eu nunca achei que fosse uma coisa isolada. Os Estados Unidos estão reagindo ao crescimento da China. Quer dizer, a China e a Índia sempre estiveram no centro dos acontecimentos globais, até o século XVIII, meados do século XVIII. Aí, por uma série de razões históricas, políticas internas, caíram e agora estão voltando a ocupar o cenário internacional. A China, em breve, ultrapassará, em termos de poder de compra, em termos de dados da economia, os Estados Unidos. Nos próximos anos. Hoje já é a principal importadora e exportadora do mundo. Então, nós vamos ter que conviver com a China tendo um papel muito importante. Agora, depende de como os Estados Unidos vão tratar essa nova situação, porque eles vão continuar ainda, por muito tempo, algumas décadas, como o principal país do mundo. Mas agora com o desafio de uma outra potência que está disputando espaço com eles em todos os lugares. E as implicações para a economia global dessa situação e para o Brasil, que tem parceria comercial importante com os dois países? Bom, nós estamos vendo o efeito na economia global. Quer dizer, essas taxas que os Estados Unidos estão impondo à economia chinesa, aos produtos chineses, já está acarretando uma desaceleração da economia global. Eu não acho que a gente vai ter uma recessão no mundo a curto prazo, mas dependendo da intensidade dessa guerra comercial, que agora entra também na parte cambial, como é que vai ficar isso? Quer dizer, vai cair o comércio internacional, vai desacelerar a economia, isso vai ter um efeito grande a médio prazo. Nesta semana, uma das grandes preocupações foi exatamente essa. Talvez o pior dia para o mercado global tenha sido quando houve uma desvalorização maior da moeda e se imaginava que a China lançaria essa estratégia, porque aí ela consegue ser mais competitiva pelo valor da moeda. Mas os Estados Unidos também, eu acho que não avaliaram, quer dizer, o governo Trump não avaliou o efeito disso na economia americana. Quer dizer, esses produtos com essa taxação, os produtos chineses vão estar mais caros na economia americana. O consumidor americano vai sentir o golpe. Tudo isso que está sendo feito agora já é um começo da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Né? Esses ataques à China, o endurecimento com a Venezuela, com o Irã, questão da imigração, tudo está ligado à eleição. Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai se desenrolar daqui até o ano que vem o quadro eleitoral, mas a parte econômica da ação do candidato Trump vai ter uma influência muito grande no comportamento dos mercados e nos próximos meses. E depois vamos ver qual o resultado da eleição nos Estados Unidos. Agora, a China e aí também a Rússia têm interferência na Venezuela. Por aí o senhor vê alguma disputa maior também entre os países ou o foco é Venezuela mesmo? Não, eu não acho que a China e a Rússia vão interferir diretamente na Venezuela. Eles estão sendo muito cuidadosos, eles sabem que os Estados Unidos têm uma presença muito forte aqui. Eu acho que eles não vão arriscar
uma posição longe das suas áreas de influência. A Rússia e a China são potências regionais. A Ásia, por exemplo, está passando por um momento muito complicado. Estouraram várias crises lá, a Índia, o Paquistão, a Coreia, o Japão, enfim, a China e os Estados Unidos. Enfim, há uma situação global muito complicada nas regiões em que estão China e Rússia. Eu acho que eles não vão atuar politicamente para entrar numa situação de conflito com os Estados Unidos aqui na região. Agora, embaixador, ao mesmo tempo que a gente vê uma onda relativamente protecionista, tem a questão da guerra comercial, tem o Brexit, não é exatamente protecionista, mas anti-globalização, da forma como nós vimos. E o Brasil avança com acordos comerciais, tem a União Europeia e Mercosul, tem a proximidade com os Estados Unidos mesmo. O senhor acha que esses acordos têm condição de vingar? E como é que o senhor vê nesse contexto global o que está acontecendo? Olha, o Brasil está entrando na contramão da história, né? Como você falou, eu acho que há uma tendência protecionista nos países desenvolvidos. Quer dizer, as medidas dos Estados Unidos contra a China, a questão na Europa também, com a saída agora da Inglaterra, que vai tomar medidas protecionistas também. Então, nós estamos agora, nesse governo, com uma política liberal na economia. E a negociação de acordos comerciais vão aumentar, vai haver outros acordos. Isso se choca com essa tendência global de desarranjo na economia, né, internacional. Eu acho que o acordo que foi assinado com a União Europeia foi importante por várias razões. A principal delas foi até pouco ressaltada aqui no Brasil. A principal delas é que terminou o isolamento do Mercosul e do Brasil dessas negociações internacionais. Nos últimos 20 anos, o Brasil assinou 3 acordos de comércio. O mundo inteiro assinou mais de 250. Então o Brasil estava na contramão da história. Agora que o Brasil quer entrar nessa área de negociação comercial, os países estão se fechando. Os Estados Unidos não concluíram o acordo com a Europa, os Estados Unidos se retiraram do acordo da Ásia, lá a parceria transpacífica, e é complicado. A negociação desses acordos foi muito demorada no caso da Europa, e daqui para frente vai ser complicado. O senhor vê a implementação do acordo da União Europeia e Mercosul? Eu vejo, ao contrário do que muita gente está dizendo aí, apesar da oposição verbal até agora da França, eu acho que os interesses econômicos, comerciais das empresas europeias vão fazer com que a Europa ratifique o acordo. Mas agora nós estamos ainda muito cedo para avaliar isso, porque o acordo foi concluído, a negociação foi concluída. Agora, os advogados estão revendo o texto do acordo, nós vamos ter que assinar esse acordo, o acordo vai ter que ser traduzido, vai ter que ser ratificado pelos congressos. Nós temos aí pelo menos 2, 3 anos de tempo antes do acordo entrar em vigência, o que é importante para o Brasil, porque é uma janela de oportunidade para nós colocarmos a casa em ordem. O Brasil hoje não é competitivo para se beneficiar desses acordos, nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com qualquer outro, com o Canadá. Nós temos que melhorar a competitividade através das reformas, a reforma da Previdência, a reforma da tributária, a redução do papel do Estado, a simplificação, a desburocratização, para reduzir o custo do Brasil e tornar os produtos brasileiros competitivos nesses mercados que estão se abrindo pelos acordos comerciais. Agora, a gente tem, pelo menos no curto prazo, algumas dificuldades até de relacionamento, não pela discussão de barreiras tarifárias ou por condições de comércio mesmo, mas há uma preocupação, por exemplo, de países europeus com a posição do governo brasileiro em relação ao meio ambiente, que é uma situação que está colocada internamente também, que há uma preocupação muito grande. O senhor acha que isso, em alguma medida, pode afetar? Olha, o Brasil, há 2 ou 3 décadas, vem assinando todos os acordos de meio ambiente. Começamos aqui com a Rio 92, do Rio mais 20. Esse acordo com a União Europeia tem um capítulo chamado Desenvolvimento Sustentável, que é muito forte, muito duro e
prevê compromissos concretos que o Brasil assumiu na área ambiental e na área do trabalho. Está escrito lá, é um capítulo inteiro, com muitas páginas, muito detalhado, inclusive incluindo a questão da precaução, do princípio da precaução, que na Europa é muito utilizado e é a maneira como a Europa aplica boicotes ou medidas retaliatórias quando eles julgam que não há o cumprimento dos acordos internacionais. Então, esse assunto ganhou corpo agora, em grande parte porque os empresários estão se dando conta de que o Brasil assumiu compromissos internacionais e tem que cumprir. Quer dizer, uma coisa é a retórica, uma coisa é a ideologia, outra coisa são os compromissos que nós assumimos. E não é compromisso assumido pelos governos anteriores, é também. Mas o governo atual, com esse acordo com a União Europeia, assumiu compromissos muito claros de preservação do meio ambiente, de evitar o desmatamento do Amazonas, proteger o trabalho, inclusive indígena, está tudo no tratado. Isso foi pouco divulgado aqui no Brasil, mas é um fator importante de ação do governo. O governo vai ter que se ajustar a essas cláusulas que ele mesmo assinou. Não é uma questão de você ter uma ideologia, você defender ou negar o aquecimento global, ou ter uma posição principista. Não, isso é outro problema. O problema é que nos acordos comerciais que o Brasil está, na OMC, nesse acordo com a União Europeia, existem cláusulas que nós aceitamos voluntariamente de cumprimento e o cumprimento desses acordos são verificáveis. Quer dizer, nós vamos ser fiscalizados, né, para ver se estamos cumprindo. Nós conversamos aqui com o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRICE, que é o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigada. Uma boa noite. Laerte, Luciana.